Graça e paz. Palavra de hoje chegando para você. Sempre uma alegria muito grande estar aqui. Sempre é um prazer e uma alegria nós estarmos juntos aqui celebrando ao Senhor. Eu daqui do Templo da Primeira Igreja Batista em Guanhães, Minas Gerais, e você aí do outro lado, através do seu celular, através do seu computador, através da televisão, unindo a sua fé à minha, para nós levantarmos o nosso clamor ao Senhor. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua confiança, você que já é inscrito aqui no nosso canal, e que você também possa se inscrever ali no Pastor João Carlos, canal de meditações bíblicas, 2 meditações por semana, aqui no IG Batista Guanhães, 3 mensagens por semana. Você que já é inscrito, muito obrigado, compartilhe. Você que ainda não é, que tem nos visitado aqui, tem acompanhado, faça sua inscrição. Nós temos projetos futuros, nós precisamos de você e você pode nos ajudar através da sua inscrição. Desejo do meu coração é que você seja abençoado no dia de hoje. E que nessa semana que se inicia, que você possa receber respostas de orações que você tem levantado diante de Deus, que você tem apresentado diante do Senhor. Esta semana, que as respostas possam chegar do trono de Deus para a sua vida, para o seu coração, tá bom? Olha, eu quero pensar aqui com você num texto da Palavra de Deus que se encontra em Romanos 8, verso 19. Romanos 8, 19. Como a gente sempre ensina aqui, a palavra foi para mim, eu recebi, eu estou entregando, eu espero que você possa fazer proveito, que sirva para o seu crescimento, que sirva de edificação, que sirva para aumentar, para o crescimento da sua fé, em nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração ao ministrar essa palavra ao seu coração. Romanos, capítulo 8, verso 19. Nós vamos estar lendo o texto. Esse texto é o que nós vamos estar fundamentando aquilo que nós vamos pensar, mas nós, como sempre, nós estamos aqui trabalhando princípios bíblicos. Nós vamos a outros endereços e vamos extrair da palavra princípios espirituais para as nossas vidas, tá bom? Vamos ler o texto então? Romanos capítulo 8, versículo de número 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Vamos ler mais bonito? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E o que eu quero pensar com você hoje? Que princípios nós queremos trabalhar aqui? O que nós queremos deixar como princípio bíblico espiritual para a sua vida? Com o que Deus está preocupado? Com o que Deus está preocupado? De cara a gente já podia pensar assim, pastor, Deus tem preocupação? Deus se preocupa com alguma coisa? E antes que você gere pensamentos, distorcidos, eu queria que você ficasse comigo, que você acompanhasse até o final e você vai entender o que nós queremos deixar para a sua vida. Com o que Deus está preocupado? A palavra de Deus, ela tem compromisso com a criação. Tudo que existe vem da palavra de Deus. E toda a criação revela Deus. A natureza revela Deus.
O universo revela Deus, a história revela Deus, a vida revela Deus. Portanto, quando a palavra de Deus, escute, vou deixar esse primeiro princípio aqui para você, essa primeira consideração. Quando a palavra de Deus é pregada, ela é pregada para toda a criação. Quando a palavra de Deus é pregada, ela é pregada para todo o universo. Quando a palavra de Deus é pregada, ela é pregada para tudo que existe. E toda criação está sujeita à palavra de Deus. Paulo está dizendo que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação espera a manifestação da palavra de Deus. A criação espera pela manifestação de Deus. De que forma, pastor? De que maneira? Através dos seus filhos. A questão aqui é: nós somos filhos de Deus? Você é filho de Deus? A criação espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação espera o cumprimento da palavra de Deus através dos filhos de Deus. Vou repetir para você. A criação espera o cumprimento da palavra de Deus através dos filhos de Deus. O que significa isso? Significa que a criação espera por mim. A criação espera por você. A criação, ela espera pela igreja. A criação, ela espera por nós. É tempo dos filhos de Deus serem manifestos. Esse tempo é tempo dos filhos de Deus se manifestarem. É tempo dos filhos de Deus serem manifestos. É tempo de se levantar para Deus. É tempo de você se levantar para Deus. É tempo de nós nos levantarmos para Deus. É tempo de sermos instrumentos de Deus. É tempo de sermos usados por Deus. Esse é o tempo. Escute. Deus, ele conta com você para se manifestar a criação. Deus, ele está contando comigo. Deus, ele está contando com você. Deus, ele está contando com a igreja. Deus conta com você para cumprir a sua palavra. Deus, ele conta comigo para cumprir a sua palavra. Deus, ele conta com a igreja para cumprir a sua palavra. E Deus quer me usar. Deus, ele quer te usar, ele quer nos usar para quê? Para cumprir a palavra. E a criação está nesta expectativa. A criação está aguardando por essa manifestação. A manifestação dos filhos, a manifestação da igreja. Nós estamos vivendo um tempo, esse é o tempo dos filhos se manifestarem. Esse tempo é o tempo da igreja se manifestar. E muitos estão sem entender o tempo, sem discernir o tempo. Esse é o tempo da manifestação dos filhos de Deus.
Esse é o tempo da igreja, esse é o tempo da igreja ser igreja, esse é o tempo de você ser igreja, esse é o tempo de você ser ovelha, esse é o tempo de eu ser ovelha, de eu ser filho, e manifestar a minha condição, manifestar na palavra. E Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com a igreja, Deus conta com a nossa geração. A criação está na expectativa, está olhando, aguardando por mim e aguardando por você. Então aguarda por mim e aguarda por você. Mas com o quê? Deus está preocupado. E existe preocupação em Deus. E eu queria abordar aqui algumas coisas com você. Com o que Deus está preocupado? E eu vou deixar alguns princípios espirituais aqui para a sua vida. Primeira coisa que eu queria destacar com você se encontra no Evangelho. Eu te falei que nós vamos viajar na palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus 16, versículo de número 18. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. Eu vou ler para você aqui. E aqui eu quero destacar o nosso primeiro princípio espiritual. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com o que Deus está preocupado? Primeiro princípio, primeira preocupação de Deus. Deus está preocupado com a igreja. Deus está preocupado com a condição da igreja. Deus está preocupado com a igreja. Deus está preocupado com a edificação da igreja. A primeira preocupação de Deus hoje é com a igreja. Deus está preocupado com a igreja, com a edificação da igreja. Escute, o alicerce, é o que Jesus está dizendo ali, o alicerce da igreja é a revelação da palavra. Vou repetir para você. O alicerce da igreja é a revelação da palavra. Jesus está dizendo que ele edificaria a igreja em cima da revelação da palavra. Aqui tem, pessoas aqui com linhas de pensamento que é em cima de Pedro, que o alicerce não. O alicerce, o fundamento aqui é a revelação que Deus deu para Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque eles estão aqui, Jesus perguntando para eles, quem que as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias. E tu, e vocês? O que vocês dizem? Aí Pedro vira e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, não foste vós que disseste, meu Pai te revelou. Sobre esta revelação, sobre esta pedra, sobre o alicerce, o fundamento da palavra revelada, eu edificarei a minha igreja. Você está entendendo? O alicerce da igreja é a revelação da palavra. O alicerce é a revelação da palavra. Só que o que nós estamos vivendo? O que nós estamos vivenciando? A igreja deixou
a palavra de lado. A igreja deixou a palavra revelada e criou estruturas. Esse é o nosso problema. A igreja deixou a palavra revelada e criou estruturas. E a igreja está preocupada com estruturas. E aqui entra a preocupação de Deus. Deus está preocupado com a igreja. Por quê? Porque a igreja está fora de propósito. A igreja está preocupada com estruturas. Deus, ele criou, ele instituiu uma igreja sem estruturas. Deus não criou uma igreja de estruturas. Deus, ele criou uma igreja da palavra. Edificarei a minha igreja sobre a palavra revelada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o que a igreja fez? Ela deixou a palavra revelada e ela cria estruturas. Ela criou estruturas. E ela está preocupada com estruturas. Deus não está preocupado com estruturas. Deus não se preocupa com estruturas. Quando Jesus nasceu, ele nasceu numa manjedoura emprestada. Nasceu com algo emprestado. Quando Jesus morreu, também foi sepultado em um túmulo emprestado. Jesus não criou estruturas. Ele não cria, ele não se preocupa com estruturas. Mas há uma preocupação muito grande em você, em mim e na igreja com estruturas. E você está aí apegado a estruturas, preocupado com estruturas, preocupado em criar estruturas na sua vida. E nós estamos muito preocupados com as estruturas. Jesus, no tempo que ele passou aqui, ele não se preocupa com estruturas. O que eu aprendo? Deus não está preocupado com estruturas. Deus não está preocupado com estruturas. Deus está preocupado com a igreja, corpo, e você e eu, templo, que estamos preocupados com estruturas, em construir estruturas, e deixamos a palavra revelada. Deixamos a palavra. E estamos cheios de estruturas. Escute. Estrutura você cria. Estrutura eu crio. E as estruturas que eu crio, que você cria, você tem que alimentar para poder sustentar. Vou repetir para você. A estrutura que você cria, que eu crio, que a igreja cria, nós temos que alimentar essas estruturas para que elas possam se sustentar. Agora escute o que eu vou te dizer. Escute o princípio de Deus. O princípio espiritual da palavra que eu vou deixar para você. O alimento da igreja é o pão que desceu do céu. O que significa isso, pastor? Que nós, como igreja, nós temos que nos alimentar do pão que desceu do céu.
Eu não tenho que me preocupar com estrutura, criar estrutura A, B, C. Por quê? Porque toda estrutura que nós criarmos, nós vamos ter que sustentá-la. Nós vamos ter que alimentar essas estruturas para que nós possamos preservar as estruturas, manter as estruturas funcionando. Só que aqui nós erramos. Nós deixamos a palavra revelada. E nós criamos estruturas. E isso tem trazido preocupação ao coração de Deus. Então Deus está preocupado com a igreja. Segundo princípio que eu queria deixar para você está em Gênesis, capítulo 14, Gênesis 14, 22 a 24. Gênesis 14, 22 a 24 diz assim: Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Com o que Deus está preocupado? Deus está preocupado, então, primeiro com a igreja. Segundo princípio, Deus está preocupado com pessoas. Com o que Deus está preocupado? Deus está preocupado com pessoas. O texto aqui revela, a questão de Abraão, quando ele vai para poder libertar Ló, e Deus dá vitória a Abraão. O rei de Sodoma, ele está preocupado com coisas. A preocupação do rei de Sodoma é com coisas. Talvez nós estejamos assim, Talvez você esteja assim. Talvez a sua preocupação seja com coisas. Talvez a nossa preocupação é com coisas. E nós não estamos preocupados com o principal, com pessoas. E nós temos então nos preocupado com coisas. O rei de Sodoma está preocupado com coisas, mas Abrão está preocupado com as pessoas. Deus está preocupado com pessoas. Abrão está aqui preocupado com Ló, com seu parente, com pessoas. E a preocupação de Deus é isso. Deus não está preocupado com coisas, mas você, estamos preocupados com coisas, a igreja está preocupada com coisas, e nós temos nos esquecido das pessoas. Deus se preocupa com pessoas, Deus está preocupado com pessoas, Deus está preocupado com você, com a sua vida, com a sua situação, com a sua crise, com a sua guerra, com o seu cativeiro, com a sua escravidão, com o seu pecado. Deus está preocupado com você, Deus está preocupado com a sua família, com a sua casa, Deus está preocupado com as pessoas da nossa cidade, com a nossa parentela, ou com o nosso estado, com o nosso país, com toda essa situação. Deus está preocupado com as pessoas. Querido, querida, com que você está preocupado hoje? Com que
nós estamos preocupados. Deus está preocupado com pessoas. Terceiro princípio que eu quero trabalhar com você está em 2 Timóteo. 2 Timóteo, é muito texto que a gente vai ler aqui hoje. 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 15. Eu quero deixar mais um princípio aqui para nós pensarmos, para a sua vida, para a minha vida. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Ei, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Com o que Deus está preocupado? Deus está preocupado com a igreja, Deus está preocupado com pessoas e Deus está preocupado com a pregação. Deus está preocupado com essas mensagens. Deus está preocupado com aquilo que está sendo pregado na terra. Deus está preocupado com pregação. O que Paulo está dizendo para Timóteo aqui no texto? O que ele está falando com Timóteo? Aprenda aqui o princípio espiritual. Para fazer qualquer coisa para Deus, olha o que ele está falando para Timóteo. Para você fazer qualquer coisa para Deus, você precisa de preparo. Você entendeu? Para fazer qualquer coisa para Deus, você precisa ter preparo. É o que ele está dizendo para Timóteo. Então, para eu fazer qualquer coisa para Deus, eu preciso ter preparo. Se você quer fazer qualquer coisa para Deus, você precisa de preparo. Para ser salvo, não precisa de preparo algum. Para eu ser salvo, não precisa de preparo algum. Para eu ser filho de Deus, não precisa de preparo algum. Para eu viver como filho de Deus, não precisa de preparo algum. Agora, escute o princípio. Se você quiser pôr a mão no arado, você precisa de preparo. É o que ele está dizendo para Timóteo. Ou, você quer ser salvo? Não precisa de preparo algum. Você quer ser filho? Não precisa de preparo algum. Você quer viver apenas como filho de Deus? Não precisa de preparo algum. Ei, mas se você quer colocar a mão em arado, se você quer fazer qualquer coisa para Deus, você precisa ter preparo. Ei, Timóteo, você quer fazer alguma coisa para Deus? Você precisa ter preparo. Hoje, nós somos um monte de gente despreparada. Nós somos uma igreja despreparada, nós somos um monte de pessoas despreparadas querendo fazer alguma coisa para Deus. Talvez você está aí. A gente não preocupa em se preparar, mas não, porque eu quero fazer, eu quero porque eu quero ir para a plataforma, porque eu quero cantar, porque eu quero oportunidade, porque eu quero pregar, porque eu quero dar aula, porque eu quero dançar, porque eu quero tocar, porque eu quero. Que é para quê?
ser visto, para aparecer, para ter posição de destaque, para ser adorado, glorificado. Ei, é o que ele está dizendo. Você quer fazer alguma coisa para Deus? Você quer colocar a mão no arado e fazer alguma coisa para Deus? Então, você precisa ter preparo. Não é de qualquer jeito. E Deus está preocupado com a pregação. Quanta gente despreparada, quanto besterol. Porque Deus falou, porque a palavra de Deus, quanta distorção. Quanta falta de bom senso, quanta falta de responsabilidade com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. E a gente acha que é passe de mágica, é místico, tudo vai acontecer. Deus olha o coração. Deus realmente olha a intenção do coração. Ei, mas tem que ter preparo. Eu preciso me preparar. Olha o que Paulo fala a Timóteo, o próprio Timóteo. Nos últimos dias, o Espírito diz expressamente que surgirão ensinamentos de demônios. E quanta distorção bíblica nós temos visto hoje. Quanta ignorância. Eu vi um moço uma vez pregando, ele virou e falou assim: meus irmãos, nós temos que ser como os publicanos, porque nós temos que publicar a palavra de Deus. Ei, quer fazer alguma coisa para Deus, meu irmão? Tem que ter preparo. Publicano é pecador, querido. Publicano é o que publica a palavra, não. É pecador. Então eu preciso me preparar. Olha, para eu estar aqui com você, ministrando essa palavra, gravando essa palavra, para você receber, quantas horas de meditação, de oração, de estudo, de pesquisa, de preparar, de estar aqui agora nesse momento, e aqui já vai mais um tempo, mais horas. Não é simplesmente, eu vou gravar live, porque agora é moda, né? Todo mundo está na live, todo mundo gravando live daqui, live dali, e live do acolá. Deus está preocupado com esse negócio. Deus, nesse tempo de crise, de pandemia, de Covid-19, Deus está tratando com a igreja. E Deus está encurralando a igreja, Deus está trazendo a igreja para a palavra. Ei, e a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus através da palavra. Deus está preocupado com a pregação. Deus está preocupado com a igreja, Deus está preocupado com pessoas, Deus está preocupado com pregação. E eu queria deixar mais um princípio para você, que se encontra em Colossenses, Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo de número 8. Colossenses 2:8, que diz o seguinte, a palavra de Deus: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Segundo a tradição dos homens,
segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Com o que Deus está preocupado? Deus está preocupado com a igreja, Deus está preocupado com pessoas, Deus está preocupado com pregação e Deus está preocupado com as vãs filosofias. Deus está preocupado com vãs filosofias. Por que, pastor? Porque Deus gosta de filosofia? Gosta de filosofar? Não! Deus está preocupado com vãs filosofias. Por quê? Porque a igreja tem se alimentado e a igreja tem se alicerçado, tem se fundamentado em vãs filosofias e de vãs filosofias. É o que eu disse anteriormente, esse tempo, Deus está encurralando a igreja para voltar para a palavra. E a igreja está o quê? Comendo vãs filosofias, preocupada com vãs filosofias, se alimentando de vãs filosofias, se alicerçando em vãs filosofias e deixando a palavra revelada. Edificarei a minha igreja sobre a palavra revelada, diz o Senhor Jesus. Edificarei a igreja sobre o alicerce da palavra revelada. E o que a igreja está buscando? Intelectualidade bíblica. Eu estou dizendo, eu falei que a gente tem que ter preparo. Eu estou dizendo que você não tem que estudar, que você não... Nada disso. Não ponha palavras na minha boca. Eu não estou fazendo apologia à ignorância, não. Eu preciso de preparo, eu preciso de ferramenta. Mas o que me sustenta, do que eu me alimento, é da palavra revelada. E nós precisamos voltar para a palavra. Você, sabe o que está te faltando? Voltar para a palavra. De repente, a palavra não faz parte da sua vida. Tem muita gente assim, que não se preocupa com palavra, que não se preocupa em estudar palavra, que não se preocupa com vida devocional. A grande maioria. E eu só quero ir para templo, Bíblia virou acessório de culto, viu? Bíblia é acessório de culto. Eu levo, tem gente que é tão espiritual, mas tão espiritual, que ele já larga a Bíblia no templo. Para quê? Para quando ele voltar para outro culto, a Bíblia dele já está lá. Marcar o meu lugar, deixa eu marcar meu lugar, né? Para não ter problema. Só lembra de Bíblia na hora de ir para ele. Mulher, onde está minha Bíblia? Por quê? Porque a gente tem desprezado a palavra. A gente não tem tempo para a palavra, a gente não se preocupa. E nós queremos receber tudo mastigadinho. Esse tempo é tempo da palavra. A criação espera a manifestação dos filhos de Deus através da palavra de Deus. E quando a palavra é pregada, ela é pregada para toda a criação. E a criação aguarda. Então esse tempo é tempo de voltar para a palavra. É tempo de você voltar para a palavra de Deus. É tempo da igreja voltar para a palavra de Deus. Você está entendendo, querido? Nós estamos entendendo o que Deus está falando? Com o que Deus está preocupado então? Deus está preocupado com a igreja dele. Deus está preocupado com pessoas, Deus está preocupado com a pregação, Deus está preocupado com as vãs filosofias. E João, capítulo 4, verso 23, eu queria deixar mais um texto para nós pensarmos, mais um princípio bíblico aqui para você. João Evangelho, capítulo 4, verso 23. Escute. Mas a hora vem,
e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Com o que Deus está preocupado? Ele está preocupado com a igreja? Ele está preocupado com pessoas, com a pregação, com as vãs filosofias, e Deus está preocupado com a adoração. Deus está preocupado com a adoração. E só existe adoração. Primeiro, dois pilares aí. Primeiro, se ela for em espírito. E se ela for em verdade. Então, os pilares da adoração é em espírito, com o espírito e em verdade. Não adianta eu querer fazer com espírito e não tem verdade na minha vida. Ei, não é adoração. Não adianta ter verdade na minha vida, mas não tem espírito. Não é adoração. E detalhe, nós estamos, como igreja, vivendo em nível de alma. A grande maioria é almático. O nosso grande problema é a nossa alma. Nós precisamos de cura na nossa alma. A igreja precisa curar, ser curada na sua alma. Nós temos sido almáticos. E o que nós temos feito para Deus é com alma. E tudo que eu faço com a minha alma para Deus, eu só faço barulho. Eu penso que é adoração. Mas nós estamos no nível de alma. Então, para haver adoração, por isso que Deus está procurando, não tem. Tem que ter o quê? Tem que ser em espírito e com espírito e em verdade. Tem que ter verdade. Porque senão é hipocrisia. Senão é show, é showzinho gospel. É showzinho. E tem muita gente dando show. Deus está preocupado com a adoração. O que é adoração, pastor? É o ato de amar de modo intenso. Adoração é o ato de amar de modo intenso. Adoração é respeito. Adoração é reverência. Adoração é verdade. Adoração é em espírito. Adoração não são práticas externas. Adoração não se limita. Receba esse princípio aí. Adoração não se limita a práticas externas. Então Deus está preocupado com isso. Deus está preocupado com a adoração. Deus está buscando adoradores. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser liberto. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu preciso tomar uma decisão firmemente no meu coração, assim como Daniel, e tomar uma postura, uma posição, e assumir a minha condição diante de Deus e com Deus. Por quê? Porque a criação está aguardando a manifestação dos filhos através da palavra. E tem faltado. Não há adoração, não há espiritualidade, não há verdade. Tecnicamente lindo, gente,
Como tem gente boa, como tem gente talentosa, talentoso no nosso meio. Mas está faltando amor. Porque adoração é amar de modo intenso. Está faltando amor. Está faltando amor a Deus. Está faltando amor às pessoas. Está faltando amor à igreja. Está faltando amor à família. Está faltando amor ao próximo. Está faltando amor à cidade. Amor ao país. Está faltando amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está faltando adoração. E Deus está preocupado com a adoração, com a minha adoração, com a sua adoração. Eu não quero ser hipócrita diante de Deus. Eu não quero agir com hipocrisia. E a nossa preocupação é apenas com práticas externas, com aquilo que é visível. E nós estamos preocupados apenas com práticas externas. Deus não se preocupa com isso. Deus não está preocupado com as nossas práticas externas. Deus quer adoração em espírito, com espírito e em verdade. Deus está preocupado com a adoração. Vamos recapitular para a gente caminhar? Com o que Deus está preocupado? Deus está preocupado com a igreja, Deus está preocupado com pessoas, Deus está preocupado com a pregação, Deus está preocupado com as vãs filosofias, Deus está preocupado com a adoração. E aí eu queria ler Gálatas com você. Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4 a 7. Gálatas 4, 4 a 7. Que diz assim a palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui para facilitar. É meio complicado, você está achando que é fácil. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito, com letra maiúscula, de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Com o que Deus está preocupado, pastor? Deus está preocupado com a nossa condição. Deus está preocupado com a sua condição. Deus está preocupado com a condição que a igreja se encontra hoje. Deus está preocupado com a condição que hoje você se encontra. Quem é você? Talvez nem você consiga responder quem você é. Ai, eu não sei, eu tenho dúvida. Ai, eu estou buscando. Sabe, eu estou tentando me achar. Eu estou tentando me encontrar. Eu estou tentando me conhecer, mas eu não sei. Qual é a sua condição hoje? Você é servo de Deus ou filho de Deus? Quem você é? Quem você é em Deus? E quem Deus é em você? Quem você é? Quem eu sou em Deus? E quem Deus é em mim? Deus está preocupado com a minha condição. Deus está preocupado com a sua condição. Deus está preocupado com a condição que a igreja se encontra. Escute,
temos sido igreja. A igreja tem sido igreja. Escute, é tempo da igreja ser igreja. Esse é o tempo. Deus ressuscitou homens mortos e os chamou para fora. Igreja. Deus ressuscitou homens mortos e os chamou para fora. Eu preciso ser a igreja. Nós não temos sido igreja, nós temos sido tudo, qualquer coisa, menos igreja. É tempo da igreja ser igreja. É tempo de João, eu tenho que parar com esse discurso, eu tenho que parar com essas transmissões de responsabilidade, essa transmissão de culpa. Ai, porque a igreja precisa disso, a igreja tem que fazer, a igreja, não, eu preciso, você precisa, eu preciso mudar, você precisa mudar, nós precisamos. Eu preciso ser igreja, você precisa ser igreja. Saia dessa condição. Para aí de ficar transferindo culpa, a sua culpa, o seu pecado, e não assume as suas culpas, o seu pecado. Não assume as suas responsabilidades. É tempo de você crescer. Deus está preocupado com a sua condição. Tem gente que nem servo ele consegue ser. O sujeito é tão ruim, que nem servo de Deus ele consegue. Quanto mais filho. Porque ele está dizendo ali que você recebeu o Espírito do Filho. O Espírito Santo habita em mim, e vós não sois mais servos, mas agora você é filho de Deus, herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Eu sou filho, eu preciso saber quem eu sou. Deus está preocupado com a minha condição. Eu tenho que sair dessa condição que eu me encontro hoje, de conflito, de dúvida, de medo, de insegurança, de incerteza. Eu preciso tomar uma decisão. É tempo de se levantar. É tempo de voltar para a palavra. É tempo de arrependimento. É tempo de confissão. É tempo de conserto. Ei, a criação espera a manifestação, não dos servos, dos filhos de Deus, da igreja de Deus. E Deus então está preocupado com a minha condição. Deus está preocupado com você, com essa vidinha aí que você está vivendo, com essa condição que você se encontra no dia de hoje. Deus está preocupado com isso. Mateus, Evangelho de Mateus 22. Mateus 22, versículo 14. Mateus 22, verso 14. Ei, receba aí. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos recordar com o que Deus está preocupado? Deus está preocupado com a igreja, Deus está preocupado com pessoas, Deus está preocupado com a pregação, Deus está preocupado com vãs filosofias, Deus está preocupado com a adoração, Deus está preocupado com a minha condição, e Deus está preocupado com os chamados. Deus está preocupado com os chamados. Quem são os chamados, pastor? Aqueles que ouviram e aceitaram o convite de Cristo. Quem são os chamados? Aqueles que ouviram e aceitaram o convite. E quem
são os escolhidos. Tem diferença? Chamado e escolhido? Então o chamado é aquele que ouviu e aceitou. E os escolhidos? Quem são os escolhidos? Aqueles que aceitaram o convite e todas as condições. Ei, qual que é a diferença aqui? O chamado apenas ouviu e aceitou. O escolhido ouviu, aceitou e aceitou também todas as condições. Todas as condições. Hoje, a grande maioria é chamado. Hoje, a grande maioria não passa do nível de gospel. Hoje, a grande maioria não passa do nível de evangélico, não passa do nível de membro de igreja, não passa do nível de crente. Por quê? Chamado. São poucos escolhidos, por quê? Porque são poucos os que aceitam a cruz. O chamado não quer cruz. O chamado quer evangelho sem cruz, evangelho de facilidade. O escolhido não, ele pega o pacote todo, ele ouviu, aceitou o convite e abraçou o pacote todo. Aceitou todas as exigências, todas as condições. Ei, renúncia, cruz. O escolhido recebeu a cruz, carrega a cruz. Chamado não. Não, bobagem, besteira. Então são poucos os que aceitam a cruz. São poucos os que aceitam a condição. São poucos os que aceitam a morte, porque você tem que morrer, meu querido. Ei, essa carne, a sua vontade tem que morrer. Precisa ser crucificada a sua vontade, os seus desejos, suas concupiscências, seus prazeres. Você tem que morrer. São poucos os que aceitam a morte. São poucos os que aceitam viver pela fé, renunciar verdadeiramente para Deus e em Deus. São poucos. Por isso que ele está dizendo, são poucos os escolhidos. Muitos são chamados, muitos ouvem, ei, vai na emoção, Jesus, Deus, e não passa disso. Não passa do nível de alma. Não cresce. Paulo pega lá, para muita igreja aí, Coríntios, o livro de Coríntios, ei, é a base da igreja, da espiritualidade. Vocês são carnais. Quando eu era menino, falava com menino, pensava com menino, agia com menino, só que eu não sou mais menino, eu cresci. Eu sou homem de Deus. Eu não fico mais tomando leitinho, uma madeirinha, mas agora é alimento sólido. Mas tem muitos que não conseguem romper, não saem desse nível. Chamado, ouviu e aceitou o convite e parou. Pronto, agora eu vou para o céu, não preciso fazer mais nada. Me dá, receber, não dá nada, não oferece nada, não abre mão de nada, não renuncia a nada, não está nem aí para nada, não quer saber de nada. Ei, não sei e não me fale nada, porque eu não quero saber. Chamado. Também, tô nem aí, não é problema meu. Ei, isso não é problema meu, isso é problema de igreja, isso é problema do pastor, é da liderança, é o líder. Você é chamado ou escolhido? Quem você é? Deus está preocupado com os chamados. Deus está preocupado com os chamados. São poucos os que querem morrer. São poucos os que querem renunciar. São poucos os escolhidos.
Eu preciso ser escolhido, escolhida de Deus. Você está entendendo? Nós estamos entendendo? Você está recebendo aí, está abrindo o entendimento, o discernimento? Deus está preocupado com os chamados. Romanos 12. Vamos ler mais um texto aqui. Romanos 12, conhecido esse. Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, o vosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com o que Deus está preocupado? Deus está preocupado com a igreja, Deus está preocupado com as pessoas, Deus está preocupado com a pregação, Deus está preocupado com as vãs filosofias, Deus está preocupado com a adoração, Deus está preocupado com a minha condição, Deus está preocupado com os chamados, e Deus está preocupado com o nosso conformismo. Não vos conformeis, não tome a forma, não tome o formato deste século, desta geração, não tome o formato do sistema, não tome o formato do mundo. E Deus está preocupado. Por quê? Porque o nosso formato é tudo isso. E nós estamos preocupados em nos formatar com o sistema. E tem um monte de pessoas conformadas. Ai, o que eu posso fazer, pastor? Ai, pastor, não tem nada a ver. Pastor, eu tenho direito de ser feliz. Eu quero ser feliz. Oh, Jesus amado. Conformismo. Não se conforme, não tome a forma. E nós estamos formatados pelo sistema. Tem pessoas que estão presas no mundo, influenciadas pelo mundo, governadas pelo príncipe da potestade do ar. Egito. É Israel, mas está no Egito. Cativeiro. Cauterizado, não consegue perceber, não consegue discernir, não consegue entender, não vê nada, não enxerga nada, cegueira espiritual. O Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para que eles não vejam e eles não entendam, compreendam e recebam o evangelho. E a gente não recebe. Religiosozinho, escravozinho da religião, formatadinho. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não é aberto a novo, a vinho novo, não, odre velho. Nunca tem novo de Deus. Para que mudar? Olha lá Israel, quando vai se construir o templo, o novo templo. Não faz isso, faça igual ao outro templo. Eu tive uma pessoa, eu estou brincando, né? O termo é fundador de igreja, mas eu gosto de brincar e falar que é afundador de igreja. Então eu tive uma pessoa afundador de igreja, que certa vez eu fui fazer uma reforma,
E o negócio era cavernoso demais, era muito cavernoso. Uns cômodos lá com as tábuas, umas madeiras, uns fios pendurados, com as lâmpadas penduradas. Diz que o que era chamado de gabinete pastoral era uma caverna, não tinha janela, não tinha nada, era um buraco. Um banheiro com os vasos sanitários enterrado no piso. Aí nós fomos fomos fazer uma reforma. Esse moço falou: pastor, não quebra esse banheiro não, pastor, porque fui eu que fiz esse banheiro. Deixa pelo menos esse banheiro para que continue na história, com a minha história. Está aberto um novo. Está preso, está escravizado a passado, e não se abre para Deus, não se abre para o aprendizado, não quer receber de Deus, novo de Deus, mas formatado na religião, formatado na cultura igrejeira. Ei, querido, Deus está preocupado com o conformismo. Não tem jeito. Eu não consigo. Aquilo que você pensa é aquilo que você é. Não tem jeito, lógico, não vai ter mesmo. Você já decretou, você já falou que não tem. Não tem esperança para mim, não tem como eu mudar, eu não consigo. Não tem mesmo. Então Deus está preocupado com esse conformismo, e Ele está dizendo: olha, pega a sua vida, apresenta o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu não quero mais sacrifício morto, eu não quero coisa morta, como no Velho Testamento, que o animal literalmente tinha que ser sacrificado. Não, agora Deus não quer sacrifício de animais, Ele quer sacrifício vivo. O que significa isso? Ato de vontade. Eu colocar a minha vida no altar de Deus e permanecer. E o segredo é permanecer, é perseverança, é continuidade, é dia após dia, fé em fé. Você está entendendo? Então saia desse conformismo, não aceite esse conformismo, diga não para esse sistema, diga não para esse mundo, diga não para as coisas do mundo, diga não para o governo deste mundo, desse sistema, diga não para o inferno. Não aceite isso, se levante para Deus, diga: Senhor, eu estou aqui, me ajuda. Porque a palavra é palavra de Deus, e eu confesso a palavra. A palavra diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nem orar eu sei. É o Espírito que me ajuda. Peça ajuda, Espírito Santo, me ajude, porque eu não dou conta, eu não consigo, eu sou fraco, mas eu quero. E Deus vai te ajudar, vai acontecer, em nome de Jesus de Nazaré. Você crê? Não se conforme. Não se conforme. Deus está preocupado com o nosso conformismo. Deus está preocupado com o seu conformismo. Vamos mudar. Vamos mudar a partir de hoje. Vamos tomar uma postura, vamos tomar uma posição, uma decisão nessa nossa vida. Tá bom? Você recebe? Vamos mudar essa história. E ainda, eu queria caminhar com você para nós fecharmos. Eu queria deixar para a gente fechar o nosso pensamento de hoje, a nossa meditação. Um texto que eu amo, Provérbios 28, versículo de número 13. Provérbios 28, 13.
O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Com o que Deus está preocupado? Deus está preocupado com a igreja, Deus está preocupado com as pessoas, Deus está preocupado com a pregação, Deus está preocupado com as vãs filosofias, Deus está preocupado com a adoração, Deus está preocupado com a sua condição, Deus está preocupado com os chamados, Deus está preocupado com o conformismo e Deus está preocupado com o pecado. Por quê, pastor? Porque Deus é santo. A essência de Deus é santidade. Deus é santo. A essência dele é santo. E Deus está preocupado com o pecado, porque nós temos lidado com o pecado, a igreja tem lidado com o pecado como se pecado não fosse pecado. Muitas vezes nós até mudamos o nome. Entendeu? E Deus está preocupado com isso. Porque está havendo uma multiplicação de iniquidade. O pecado está proliferando e a igreja, você, eu, nós, temos lidado com isso como se não tivesse importância, como se Deus não estivesse nem aí para esse negócio, como se Deus não se importasse, como a seriedade da coisa é que vai ficar impune. Impunidade. Deus está preocupado com o pecado. Olha o que Provérbios está dizendo. Aquele que encobre, aquele que esconde, aquele que faz de conta. O que ele está dizendo? Nunca. Não sou eu não, é palavra. Nunca prosperará. Mas quando você toma uma decisão, não aceite isso mais na sua vida, você se levanta, você decide firmemente no seu coração, e você confessa, se arrepende, confessa, deixa, você alcança misericórdia, graça, virtude, poder, glória de Deus. Mas hoje a grande maioria não está preocupado com isso. Não está preocupado com santidade, com vida de santidade. Se separar para Deus, se consagrar a Deus, querer ser instrumento na mão de Deus. Eu luto com a minha natureza, eu luto com o meu temperamento. Por quê? Porque eu quero melhorar para Deus, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser vaso de Deus, eu quero ser instrumento de Deus, eu quero ser importante para Deus, eu quero ser cheio de Deus, eu quero ser o que Deus tem para mim, eu quero viver o que Deus tem para mim, eu quero experimentar, eu quero ir além, e eu sofro. Porque muitas vezes eu não consigo e eu perco essas batalhas, mas eu não desisto da guerra. E o problema é que muita gente, voltando no conformismo, acomodou com religião. Aí vai à igreja, dá dízimo, dá oferta, tem ativismo dentro de igreja, acha que é isso que Deus quer. Que Deus está preocupado com dízimo, com oferta. Ah não, eu já dou o meu dízimo. Dízimo, vou deixar um princípio para você aqui. Dízimo é relacionamento. Dízimo não é barganha. Ei, eu dou para receber. Ah, eu vou negociar, vou barganhar com Deus, eu vou entregar para receber. Dízimo é obrigação. Não. Dízimo é relacionamento, consequência, bom senso.
Você está entendendo? Deus está preocupado com o dízimo, não, querido. Não basta ser dizimista, tem que ser fiel. Tem muita gente dizimista que não é fiel a Deus. E é isso que Deus quer? Não. Deus quer você. Dízimo é para ver onde está o seu coração, meu. Então Deus está preocupado com o pecado, com o meu pecado, o seu pecado. E nós precisamos deixar para que as coisas possam acontecer na minha vida, na sua vida, e por isso que muitas vezes não acontece. A última coisa, com o que Deus está preocupado? João 10:10, e eu fecho aqui com você, também conhecido, né? Conhecido nosso. João capítulo 10, verso de número 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vamos recordar tudo para a gente fechar aqui? Com o que Deus está preocupado? Deus está preocupado com a igreja, Deus está preocupado com pessoas, Deus está preocupado com a pregação, Deus está preocupado com as vãs filosofias, Deus está preocupado com a adoração, Deus está preocupado com a minha condição, a sua condição, Deus está preocupado com os chamados, Deus está preocupado com o nosso conformismo, Deus está preocupado com o nosso pecado. E Deus está preocupado com a nossa vida. O que eu quero deixar aqui da parte de Deus para você? Que Deus está preocupado com você. Deus está preocupado com a sua vida. Deus está preocupado com o seu estilo de vida. Deus está preocupado. Deus está mandando eu falar com você através da palavra revelada que Ele está preocupado com você. Há uma preocupação de Deus pela sua vida. Deus está preocupado conosco. Deus está preocupado com esse estilo de vida que nós estamos vivendo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E talvez a gente está vivendo isso. Mas ele veio, Jesus veio, para que a gente tenha vida. E vida com abundância. E abundância aqui, a gente tem, a gente está tão impregnado com esse negócio de teologia, de prosperidade, que todas as pessoas só pensam nisso. Tem muita gente com resistência, só preocupa com material, com físico, com benefício, com dinheiro. Não, abundância aqui não é isso. Prosperidade de Deus não é isso. Prosperidade de Deus não está diretamente ligada a coisas, a bens materiais, porque senão os homens mais ricos da terra, eles seriam todos cristãos e eles não são. E eles são ricos. Está entendendo? Deus quer que você tenha abundância. Mesmo que você não tenha coisas. Tem gente que não tem coisas e é próspero. Tem gente que tem uma montoeira de coisa, tem dinheiro a rodo e é miserável, é pobre. Ai, é Deus, Deus é Deus. Então, querido, o que Deus quer falar com você, está falando com você, é que é uma preocupação dele com você. Então, é tempo de você se levantar. É tempo de você tomar uma posição. É tempo de você deixar pecado. É tempo de você confessar pecado. É tempo de arrependimento. Sabe por quê? Porque a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus através da palavra revelada. Sabe o que significa isso? Deus quer usar você. Não seja apenas chamado, seja escolhido.
Se decida hoje, tome uma decisão hoje. Ei, eu não quero mais ser religioso, eu não quero ficar no nível de chamado, eu quero ser escolhido de Deus, escolhida de Deus. E Deus vai mudar sua sorte, sua história, sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Deus está preocupado com você. Por quê? Porque Ele te ama e você é importante para Ele. Deus está preocupado. Vamos mudar esse quadro? Vamos mudar isso? Vamos tomar uma postura diferente na nossa vida? Vamos nos levantar para Deus em nome de Jesus? Eu creio. Vai acontecer. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Receba aqui a nossa adoração ao Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Oh Deus, e nós apresentamos essa vida que ora comigo agora. Toma nas tuas mãos, sonda através do teu Espírito Santo, e que o teu Espírito, Senhor, possa estar nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus de Nazaré. Que possa acontecer, ó Deus, mudanças na nossa vida, que nós venhamos, Senhor, sair dessa condição de conformismo, em nome de Jesus, de comodismo, ó Deus, de acomodação, em nome de Jesus de Nazaré, mas que o Senhor possa mudar a nossa história. Nós queremos viver a vida que o Senhor conquistou naquela cruz por cada um de nós, em nome de Jesus. Receba, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor em espírito e em verdade, para a glória do teu nome que eu oro com perdão dos meus pecados. Amém? Você pode dizer amém? Nós estamos chegando aqui ao final de mais uma palavra de hoje. Pastor João Carlos, Primeira Igreja Batista, em Guanhães, Minas Gerais. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.